Ageu capítulo 2, vou estar lendo do versículo 1 ao 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísseis do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Essa é a palavra que nós vamos estudar nessa manhã. Para aqueles que assistiram a mensagem 2 semanas atrás, que falamos do capítulo 1, você tem um contexto do que estava acontecendo, né? Ageu era esse homem de Deus que foi contemporâneo a Zacarias. O que estava acontecendo? O povo, ele tinha sido mandado embora da sua terra, tinha ido para o exílio, né? Você lembra que eles pecaram contra Deus, e como Deus havia estabelecido na sua lei, era como um acordo, um contrato, né? Quando você desobedece os regulamentos do contrato, você tem que as punições. Isso que aconteceu com o povo, né? Eles desobedeceram a Deus, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, cumpriu a palavra dele, as maldições. O povo foi amaldiçoado, foi lançado lá para a Babilônia, né? E passado um tempo, passados 66 anos, Deus, né, tinha despertado. Você lembra da história de Daniel, né, um grande intercessor, né, clamando para que Deus cumprisse a palavra dele e trouxesse o povo de volta. Não era a vontade de Deus que o povo ficasse eternamente lá no exílio, perdido, a terra abandonada, não. A vontade de Deus era que ele cumprisse a palavra dele, e isso aconteceu, né? Deus levantou Ciro, um grande imperador da época, para que pudesse dar as condições para que eles voltassem para a terra. E aqui nessa história aqui de Ageu, Deus levantou esse homem para despertar o povo, né? 16 anos antes do que está acontecendo aqui, o povo já tinha começado a construir o templo. Eles já tinham feito as fundações, só que ficou no começo, né? Como você faz uma obra, imagina só, você quer fazer uma casa, você só faz a fundação e deixa o resto lá. É decepcionante, né? Você quer ver a construção tão sonhada em pé, e justamente isso, né? Deus fala no capítulo 1, né? Você lembra que assistiu e participou dessa mensagem? Deus fala: vocês estão cuidando das suas próprias construções, das suas coisas, dos seus negócios, da sua vida, e deixaram a minha casa de lado. Vocês estão só se preocupando com vocês, e a minha casa, né? Então, aqui, Deus levanta no capítulo 1, Ageu para chamar o povo a se animarem, para que eles pudessem voltar a construir. E agora no capítulo 2, o que acontece? Deus traz uma segunda mensagem para Ageu. Nesse livro todo, se você observar aqui, tem 4 mensagens de Ageu,
né? Ele é um profeta que tem um registro dele curto, se for pensar assim. Deus usou ele por um final do ano, digamos assim, de outubro até dezembro. Esse foi o período que ele trouxe palavras para o povo de Deus. Não foi longo. Aqui no capítulo 1 diz, né, que ele começou no sexto mês, no primeiro dia do sexto mês. Depois você vai ver que alguns meses só foi o período que ele trouxe palavras de Deus. Mas foi uma palavra bastante eficiente, porque essa palavra fez o povo se mexer, né? Então, diz no versículo 12 aqui do capítulo 1, só recapitulando aqui, que o povo temeu ao Senhor, o povo deu ouvidos à mensagem que Ageu tinha dado, e o que aconteceu por consequência disso, Deus despertou o espírito tanto do governador, que era Zorobabel, né? Você lembra que não existia mais rei, né? O país tinha sido devastado, a única coisa que sobrava era a tribo de Judá, e tinha um responsável por governar a tribo de Judá, era Zorobabel, e tinha também uma outra autoridade que era o sumo sacerdote, aquele que era responsável por apresentar o povo diante de Deus e vice-versa, trazer a mensagem de Deus para o povo. Então, Deus despertou o povo e eles começaram a construção. Na nossa passagem aqui, no capítulo 2, né, fala que no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, né? Esse profeta, ele é bastante detalhista no registro dele, né? Por que ele teve que descrever a data precisa, né? Será que tem algum motivo? Né? Eu aponto para vocês que tem sim. No 21º dia do 7º mês, o que acontecia? No 7º mês, Deus havia ordenado, aliás, antes do 7º mês, Deus havia ordenado para que o povo celebrassem festas ao Senhor. Naquela época, eles estavam debaixo da aliança de Moisés, né? Então Deus tinha falado lá em Levítico 23, eu peço que você abra sua Bíblia aí comigo, somente alguns versículos, para que você entenda o que Deus tinha passado para o povo. Levítico capítulo 23, versículos 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Deus tinha instituído para o povo que eles cumprissem essas festas, que são momentos que eles voltam toda a atenção para Deus. A primeira delas é o sábado, não vou falar sobre isso hoje, a Páscoa, as primícias, Pentecostes, a expiação, mas hoje tem a ver com os tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos está lá no versículo 33, Levítico 23, 33, diz assim, né? Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, ou seja, a passagem de Ageu está no mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra civil fareis. 37, são estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas. Versículo 39, porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os
naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que aconteceu? Aqui estava nesse período de comemoração dos tabernáculos, era o sétimo dia, inclusive, 21º dia do sétimo mês, significa que era o sétimo dia de celebração da festa dos tabernáculos. Eles estavam, era para estar, né, guardando esse costume de montarem tendas e dormirem ali por 7 dias, significando o quê? O que significa? Que eles passaram 40 dias no deserto, tendo a mão de Deus protegendo eles, tendo o alimento deles suprido, a água que eles bebiam suprido por Deus. Não era qualquer coisa, amém? Era algo para que eles lembrassem todo ano: a minha provisão, a provisão de vocês vem de Deus, não é dos seus próprios esforços. Além disso, a festa dos tabernáculos, ela não é só um memorial, ela aponta para frente, quando Deus virá morar no meio dos homens, com Jesus, amém? Então, por isso que é importante essa data aqui, que o profeta Ageu deixou apontado essa anotação, né? No versículo 2 vai falar, em Ageu agora, Ageu capítulo 2, no versículo 2 vai falar aqui: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Ali na primeira mensagem dele, no capítulo 1, Deus fala para Ageu chamar os líderes, né? Era como se, por exemplo, um time de futebol, né? Quando dá tudo ruim, quem perde a cabeça? Geralmente é o técnico, né? Se um time perde uns 10 jogos seguidos, quase certeza que o técnico vai dançar, né? A mesma coisa aqui, né? Deus chama primeiramente a Zorobabel, a Josué, para chamar a atenção deles, né? Mas agora nessa segunda etapa aqui, na segunda mensagem, Deus chama os 2 líderes, mais o povo. O que ele vai falar para o povo, né? Quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora? Você lembra da história, né? Houveram 2 templos, o primeiro construído por Salomão, né, o filho de Davi. Ele, inclusive, nessa data aí, estava fazendo o aniversário de construção do templo. Esse templo durou bastante tempo, o construído por Salomão, né? Desde a época depois de Davi, até agora Ageu, passaram-se aproximadamente 400 anos, né? Então, teve um longo período desse templo estar presente na vida do povo. E por que o templo era importante? O templo era o local onde haviam sacrifícios, haviam as consagrações, o povo levava suas ofertas, o povo oferecia ofertas de perdão de pecados. Lembra que nessa época não havia, como nós temos a experiência hoje, o sacrifício definitivo de Jesus. Todo ano tinha que ser oferecido um novo cordeiro para que os pecados de toda a nação fossem perdoados. Era algo que precisava ser feito. Então, o templo tinha a ver com tudo isso. Além disso, a presença de Deus, ela era representada pela Arca da Aliança, que estava dentro do templo ali, né? E a presença de Deus realmente estava ali, né? Na história da consagração do templo com Salomão, fala que uma nuvem encheu o local. A presença de Deus realmente estava ali com o povo, né? E o que estava acontecendo aqui com Ageu é que os mais velhos dessa época, dessa geração, eles experimentaram um pouquinho desse templo glorioso de Salomão. O templo aqui, o primeiro templo de Salomão, ele tinha sido destruído 66 anos antes dessa época de Ageu. Então, os mais velhos
eles viram com os próprios olhos o templo glorioso de Salomão, que não era nada simples, era forrado de ouro, utensílios de ouro, fora a presença de Deus, né? Então, Deus que conhece o coração de todos os homens, Deus que conhece a mente de todos os homens, fala para eles, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora? Deus que conhece o coração dos homens, sabia que esses mais velhos, eles estavam desanimados, né? Porque antes, qual que era a realidade do povo? O povo tinha uma nação soberana, né? Como por exemplo, né? O Brasil, com todas as nossas falhas, é uma nação soberana, não é subjugado, não é nenhuma província de Portugal, por exemplo. O Brasil é um país soberano. Israel na época era assim também, era um país soberano, tinha seu exército, tinha toda a sua constituição de reino. Porém, nessa época, Israel estava em ruínas, só tinha sobrado uma tribo, né? O reino estava dividido, tinha sobrado uma tribo, o povo tinha morrido um monte, tinha poucas pessoas. Então o cenário ali era desanimador, né? Para falar a verdade, era desanimador, não sobrava quase nada. Então o povo estava desanimado, e justamente nesse contexto de desânimo, de tristeza, de luto, é que Deus levanta Ageu para falar para o povo: ânimo, ânimo, seja forte, amém? Olha o que ele vai dizer aqui: não é nada, não é ela como nada aos vossos olhos. Ou seja, esse templo que você está vendo agora, que só tem um pouquinho de pedras levantadas ali na fundação, não é nada comparado ao que você viu 66 anos atrás. Versículo 4, ora pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, governador, né? Porque é importante que o rei, aqui o governador, seja forte, né? Se o líder, ele é um fracote, um fracasso, e ele não acredita, imagina os outros, né? Então é importante que o governador seja forte. Sumo sacerdote, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, povo de toda a terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, né? Em várias partes da Bíblia, na história, você pode ver Deus falando com os servos dele dessa forma, né? Em Josué, quando ele está a ponto de herdar a terra, de tomar a terra, né? O que Moisés vai falar para ele? Ser forte e corajoso, ser forte, né? Quando Davi estava para morrer, e ele fala para Salomão, para Salomão executar o projeto que Davi tinha entregado para ele, que ele vai falar para ele? Ser forte, né? Quando Gideão, né? Deus encontrou Gideão lá, malhando trigo, ele se achava inferior, ele tinha uma visão negativa dele próprio, apesar dele ser valente, né? Deus chega diante dele, você pode ver isso lá no livro de Juízes, capítulo 6, que Gideão se enxergava como um fracassado, mas não, Deus é aquele que faz, que dá dons a cada um de nós, né? Deus conhece nós muito melhor do que nós mesmos, amém? Às vezes você não acredita em você se diminui e fala, não tenho capacidade. Deus conhece muito melhor do que você a você mesmo, amém? Então o que aconteceu? Deus capacitou a Gideão para fazer aquela obra, mas aqui ele vem falar com o povo: ser forte, recobre o ânimo, trabalhe. Essa é a palavra do Senhor que ele falou para esse povo nesse momento. Por que Deus fala isso para ele? Deus havia estabelecido com o povo uma aliança, como eu tinha falado, com Moisés. E essa aliança era para durar, era para que a palavra de Deus tivesse sido cumprida. Por mais que passasse 400 anos como passou, né? Já tinha passado mais do que isso, né? Da época de Moisés até o exílio. Tinha passado muito tempo, mas Deus aqui vem falar para o povo, né? Não temais, segundo a palavra, no versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco,
quando saísses do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Deus fala aqui para eles, vocês não estavam no Egito, mas eu considero vocês, aqui, povo da época de Ageu, como vocês tivessem saído do Egito. Deus considera a aliança dele para os descendentes, assim como ele fez com aqueles primeiros, com os patriarcas. Então, Deus está falando aqui para o povo, não tema, seja forte, trabalhe, edifique esse templo, para que a minha obra possa ir adiante. Por que era importante que o templo, além dessa toda essa questão da liturgia, dos sacrifícios, tudo mais, depois o templo seria o local onde o Senhor Jesus iria se mostrar como todo o propósito do templo, né? Não adianta nada ter um templo se não tiver um Deus para ser adorado. E Jesus aqui, né, mais para frente, mais anos lá, é aquele que vai realmente mostrar a razão do templo. Continuando um pouquinho, no versículo 4 e 5, né, Deus ele dá uma palavra de ânimo para esses líderes, né, e Deus vai reforçar essa aliança com eles. A aliança era um tema que Ageu constantemente estava trazendo a lembrança para o povo, porque o povo, assim como nós, né, quem que você votou na eleição passada? O que você comeu na refeição da semana passada? A gente não lembra, a gente esquece, né? Mas Deus está lembrando o povo, povo, eu não esqueci da minha aliança, o que eu prometi vai acontecer, né? Então Deus, aqui ele reforça para o povo, eu vou cumprir a minha palavra, né? Continuando no versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Na história do povo de Israel, Deus já tinha agido com poder, né? Você lembra quando Deus entregou a Moisés a lei, toda a revelação? Deus não agiu de uma forma assim, espiritual, digamos assim, somente invisível. Quando a gente vai lá em Êxodo, você lembra, né, da história? Moisés sobe para o monte, vai para receber a revelação de Deus, e o povo fica lá embaixo no arraial, esperando. Enquanto isso, Deus se manifestava de uma maneira tremenda, havia relâmpagos, a terra tremia, havia um terremoto literal. Isso fazia o povo ficar aterrorizado, tanto que o povo falou, né, para Moisés, fale você com Deus, a gente não quer ouvir a voz de Deus, que a gente está morrendo de medo de ser morto, né? Tamanha era a manifestação da presença de Deus. Não só nesse momento que Deus se manifestou, mas através de toda a libertação no Egito, Deus operou, né, de maneira maravilhosa. As pragas, depois, durante o período do deserto, os milagres que Deus fez, ou seja, Deus havia mostrado quem Ele era para o povo de maneira sobrenatural. E aqui nessa passagem, versículo 6, Deus está falando de novo, mais uma vez eu vou me manifestar. Dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Mais uma vez, Deus está falando aqui para eles, eu vou me manifestar. Isso aconteceu parcialmente quando Jesus veio, né? Quando Jesus ressuscitou, fala que a terra tremeu, alguns mortos que estavam ali ressuscitaram. Imagine só, os mortos que estavam ali, onde Jesus estava, ressuscitaram. Porém, aqui aponta também para algo futuro.
Jesus promete, Ele mesmo, em Mateus 24. Abra comigo. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Somente esse versículo. Jesus, com a boca dele, promete que haverá uma manifestação sobrenatural. Aliás, uma manifestação natural. Todo mundo vai ver terremotos em vários lugares, fomes, guerras. Então, não somente isso, não somente sinais de manifestação de Deus, mas toda a terra, aqui ó, ele diz, faria abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Deus vai fazer com que todas as nações voltem seus olhos para Jerusalém, que é o local que Deus aqui promete, de onde virá a paz. Aqui continuando esse versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está afirmando aqui quem é o dono do mundo de verdade, né? Meu é a prata, minha prata, meu é o ouro. Deus está dizendo com isso, eu criei tudo, né? As nações têm suas riquezas, mas eu criei tudo, tudo é meu. E neste lugar, aqui ele falando para o povo, né? Neste lugar eu vou trazer a minha paz. Neste lugar onde vocês estão, povo de Israel, no caso aqui falando para eles, é daí que vai haver a paz. Nós entendemos hoje, quem traz essa paz? O príncipe da paz, amém? Ele é quem vai trazer a paz ao mundo, quem irá estabelecer o seu reinado na terra. O que a gente pode aprender nessa passagem? Deus, em primeiro lugar, Deus é fiel. Deus não é o tipo de pessoa, Ele é uma pessoa, amém? Aliás, faço convite aos irmãos, vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Estamos estudando sobre o avivamento e o Espírito Santo, e falando do Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força que faz você ficar arrepiado, sentir um friozinho ou um calor. Ele é uma pessoa. Ele tem poder, sim. O poder dele faz a gente ficar arrepiado, sentir, mas ele não é uma força, ele é uma pessoa, né? Então, Deus, que é composto das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus é fiel, e para cumprir a palavra dele, aqui a gente aprende nessa passagem, o que ele prometeu lá com Moisés, ele iria cumprir na vida desse povo, e começou a cumprir. O povo foi levantado para construir esse templo e restaurar a obra de Deus na vida desse povo. Deus não mente. Ele não é uma pessoa que muda de opinião, né? Como nós esquecemos que a gente falou, Deus não esquece. Em segundo lugar, Deus nos ama. Nessa passagem, Deus atua como um pastor, né? Como um pastor cuida das suas ovelhas. O pastor não vai pegar um cajado e matar a ovelha, a não ser que tiver que sacrificar, ela estiver a ponto de morrer. Mas em todas as formas, Deus ama o seu povo, e nessa passagem, Deus levanta o ânimo, assim como um pai, né? O filho está andando, aprendendo a andar, cai, levanta,
Assim, dessa forma, Deus levanta o povo para que ele seja forte, não ficasse olhando para as circunstâncias momentâneas dele, que eram desfavoráveis. Deus fala para o povo, seja forte e trabalhe, né? Isso não é simplesmente um discurso motivacional para fazer o povo ficar bem, pensar que estava bem, não é. Eles poderiam confiar em quem estava dando aquela mensagem. A mensagem que estava dando para eles, Deus estava dando para eles, era uma mensagem que o povo poderia descansar realmente, pois Deus é fiel, amém? Então, o povo pôde confiar na palavra de Deus e avançaram, né? Eles, aqui, continuando a história, vai dizer que em pouco tempo, eles restabeleceram, construíram o templo, e depois, né, com o rei Herodes, que é da época de Jesus, ficou, né, restabelecido completamente, até ser destruído novamente no ano 70, no ano da era cristã, né? Mas, o que a gente pode aprender para nós, hoje? Nós podemos confiar em Deus, amém? A gente pode confiar em Deus. Nós não estamos nos baseando numa palavra de um político, né? Infelizmente, a maioria, não todos, mas uma grande parte é mentirosa, né? E a palavra de Deus não é assim. Deus falou que Ele voltaria, Jesus prometeu, Mateus 28, Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias, amém? Nós vivemos assim, o mundo que a gente vive é um mundo de lutas, de dificuldades. Muitas vezes somos pegos de surpresa por situações que não queríamos. E a tendência natural é a gente ficar desanimado, como o povo estava desanimado, não acreditar naquilo que Deus tinha falado. Mas Deus está falando para nós hoje, confie em minha palavra, confie, você não está sozinho. É a mesma palavra que Deus falou com o povo, fala para nós hoje, você não está sozinho. Deus deixou o Espírito Santo para você, e Jesus mandou o seu Espírito Santo. Abra comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Só uma pausa aqui. Por acaso Jesus falou, a fim de que esteja só na época dos discípulos de Jesus? Não. Para sempre convosco. Continuando aqui, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aqui. Então, Jesus promete duas coisas aí. Ele enviaria o seu Espírito e não nos deixaria órfãos. Hoje, todos que têm a Cristo como Senhor de suas vidas, somos filhos de Deus, amém? Isso é um privilégio, irmãos. Somos filhos de Deus, temos direito à herança que Deus prometeu para o povo ali, desde Abraão. Nós entramos nessa aliança. Nós, antes de Jesus vir à terra, éramos alheios a essa aliança, éramos estrangeiros, éramos como esses povos afastados, mas por causa de Jesus, nós temos o privilégio de podermos ser pela fé. A palavra de Deus fala, pela fé, não por merecimento, não por esforço próprio, pela fé, ou seja, pela confiança no sacrifício perfeito de Jesus. Hoje, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus, e por causa disso,
nós recebemos o Espírito Santo que habita no meio do seu povo. Esse é um privilégio, irmãos. Toda a nossa vida, toda a vida daquele que tem ao Senhor Jesus, é uma vida vivida no Espírito. Nós não estamos sozinhos, amém? As nossas circunstâncias momentâneas podem parecer desafiadoras, podem ter notícias difíceis de enfermidade, diversas condições, mas o Senhor está conosco, amém? Temos uma promessa não só de companhia para agora, a proteção do Espírito, mas para a eternidade. Nossos corpos serão ressuscitados, serão transformados, e vamos estar com o Senhor para sempre, amém? Então nessa manhã, quero resumir aqui, né? Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos dá certeza, Senhor, não a quase certeza, mas a certeza, Senhor, da salvação e da Tua presença conosco. Teu Espírito Santo está aqui conosco, não estamos abandonados, não estamos sozinhos, por mais que a circunstância seja ruim, seja em nosso país, o que quer que seja, o Senhor está conosco. Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor fala para nós, ser forte, ser forte, ser forte. Pai, eu oro, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que porventura tenha sido desanimada, Senhor, pelas circunstâncias da vida, pela própria boca de Satanás, seus demônios, Senhor, com palavras de desânimo, com palavras, Senhor, de desespero, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha queimar nossos corações, Senhor, pois a Tua palavra é fiel, Senhor. Nós cremos em Tua palavra, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor não nos abandonará, não nos deixará. Nós cremos em Ti, Senhor, pois o Senhor é vitorioso. O Senhor já venceu a morte. O Senhor já venceu a morte, está vivo. E nós cremos, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou, nós, se viermos a falecer um dia, o Senhor nos ressuscitará. O Senhor voltará e irá nos arrebatar, Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. Somos gratos, Senhor, ao Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para aqueles que não estiveram, Senhor, uma experiência com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua presença, que a Tua glória venha, Senhor, que a Tua glória venha, Senhor, nos encha com Teu poder, Senhor, nos encha, Senhor, com a certeza da salvação, nos encha, Senhor, com o Teu amor, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo ao nosso meio. Perdoe nossas falhas, Senhor. Perdoe nossos pecados. Nós confessamos, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação.
Fique livre para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, para confessar seus pecados, para declarar seu amor por Ele. Eu peço para que os pastores venham à frente, se você quiser uma ajuda para oração, por algum motivo, ou se você quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, te damos essa oportunidade nesse momento, enquanto cantamos ao Senhor, vamos dedicar esse tempo ao Senhor, amém?